tudo cada vez melhor. Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar início a mais uma grande jornada, estudando um capítulo 13 do Mahabharata. Mahabharata, que é um épico indiano muito antigo, um dos mais antigos da Índia. E ele é imenso, foi escrito em sânscrito originalmente. E ele tem um pouco de mitologia, de filosofia, de história, de lemas morais. E ele foi tradicionalmente atribuído ao sábio Vyasa. Ele conta a história de uma luta dinástica entre duas famílias, dois ramos da família Kuru, os Pandavas e os Kauravas. Então acontece o cenário do Mahabharata em uma guerra, em Kurukshetra, uma batalha, um cataclisma que serve então de pano de fundo para os profundos ensinamentos espirituais, incluindo dentro do Mahabharata que a gente encontra o Bhagavad Gita, onde o guerreiro Arjuna recebe instrução diretamente do Deus Krishna sobre dever, retidão, natureza, a natureza própria da vida. E essa palavra, retidão, a gente vai ver recorrentemente aqui nesse estudo, que tem o significado de qualidade de quem possui um senso de integridade, de justiça, pessoa que tem caráter íntegro, que se comporta a favor da razão, da lei e do dever. Esse é o significado de retidão. Então, o Mahabharata ele tem mais de 100 mil versos, é o poema épico mais conhecido ao longo da história. Ele tem cerca de 10 vezes o comprimento da Ilíada, que eu pesquisei aqui, a Ilíada tem cerca de 16 mil versos e a Odisseia 12 mil versos, então ele é muito maior do que essas duas grandes obras juntas. Mas não é apenas sobre uma guerra, é uma exploração abrangente sobre o Dharma, que significa dever, karma, o destino e a condição humana. Então, é algo que vai realmente, acredito eu, nos engrandecer bastante durante essa jornada aqui. E a gente vai estudar o capítulo 13, eu não tenho ele aqui, porque eu estou estudando um capítulo que está em PDF, e esse capítulo 13, só ele tem em torno de 500 páginas, ele tem o nome de Anusasana Parva, e significado é Livro das Instruções. Neste livro, o sábio Bhishma, ainda deitado no seu leito, lembrando de estar falando no cenário no meio de uma guerra, no seu leito de flechas, continua a instruir Yudhishthira, sobre temas morais, espirituais e sociais, após essa guerra aí de Kurukshetra. Então, eles tinham acabado de travar uma batalha e Bhishma, esse sábio, fazia parte dessa família, e o Yudhishthira chama ele de avô, e estava ali ferido, e ainda continuava instruindo sobre esses temas. E também esse capítulo ele trata de como o homem deve viver para ter uma vida agradável e alcançar a salvação após a morte. Então ele descreve 10 ações a serem evitadas, 3 do corpo, 4 da fala e 3 da mente. E é um ensinamento sobre autocontrole, ética e disciplina interior. Então são temas que realmente me atraem bastante, autocontrole, ética, disciplina interior, que acredito que são as bases para uma vida agradável, uma vida boa, enquanto nós estivermos aqui. Conseguir manter o autocontrole, conseguir agir de forma ética e conseguir desenvolver essa disciplina interior, que é o que ao final vai nos dar grande liberdade. Então, esses temas me interessam bastante, que inclusive vivi uma experiência enquanto jovem que não tinha nada a ver com esses temas, então que eu realmente não deixava rolar de acordo com o ambiente, de acordo com a turma e tal, e acredito que são ensinamentos que com certeza alguém tentou me dizer naquela época, mas enquanto jovem muitos de nós não ouvimos, e que hoje eu procuro aqui divulgar, procuro contribuir, que mesmo que sejam poucas pessoas que acabam buscando esse tipo de ensinamento, mas que quem realmente tiver contato
possa, de certa forma, né, direcionar a sua vida de forma mais, né, com mais autocontrole, com mais ética, com mais disciplina interior. Então, nesse capítulo que eu peguei aqui em PDF, ele foi traduzido para a prosa inglesa do texto original, né, em sânscrito. Então, é um livro elaborado em prosa inglesa. Então, é uma linguagem bastante elaborada, bastante rebuscada, né? Eu vou pensar aqui alguns trechinhos para a gente. Então, o original foi escrito por Kesari Mohan Ganguly e tem a data de 1883 a 1896. Eu acredito que foi a época em que ele estava sendo traduzido aí. Então, são cerca aí de 13 anos. Um trabalho de 13 anos. E foi escaneado, né, em sacredtext.com em janeiro de 2005. Né, foi verificado por John Bruno Hari. E aí já começa o início desse capítulo 13 com a história do caçador e a serpente. O caçador, então, o sábio Bhishma vai contar para o seu neto essa história, né? A gente vai entender por quê. E no início desse capítulo tem uma pequena prece que eu vou fazer aqui conosco, né? Om, reverenciando Narayana e Nara, o principal dos seres masculinos, como também a deusa Saraswati, a palavra Jaya deve ser proferida. E aí começa. Então, lembrando, né, o contexto inicial, eles estão lá no meio travando essa batalha, e Yudhishthira, que é o filho mais velho da família, dos Pandavas, ele que tem um significado bastante interessante, né? O Yudhishthira significa aquele que é firme na batalha. Então, Yudhishthira é uma figura significativa no Mahabharata, conhecido como o mais velho dos Pandavas. Seu nome é derivado das palavras sânscritas Yudhi, que significa batalha, e Shithira, que significa firme, traduzido para aquele que é firme na batalha. Então, se eu não estiver pronunciando corretamente, peço desculpas, estou dando o meu melhor aqui. Então, ele é reverenciado por seu compromisso inabalável com o Dharma, né? Tem aqui, né, o contexto de moralidade e justiça. Então, viver de acordo com essa direção, né, dentro da moralidade e da justiça. E é frequentemente chamado de Dharmaraja, o rei da retidão. Ó, a retidão aí novamente, né, aparecendo. Então, aquela pessoa de caráter íntegro, né, que busca viver de acordo com a justiça, de acordo com a lei. Então, o caráter de Yudhishthira exemplifica as virtudes de honra, integridade e retidão moral. É isso que ele, né, a partir da sua existência, ele, né, revela, tornando-se uma figura central em discussões sobre a vida ética no hinduísmo. Em geral, então, ele aparece como essa figura que está aí em meio de discussões sobre a vida ética no hinduísmo. Continuando, então ele está lá, né, no meio dessa batalha, e ele encontra o seu avô totalmente ali ferido, né, de diversas formas, e ele diz: ó avô, a tranquilidade da mente é citada como sendo sutil e de diversas formas. Eu tendo ouvido todos os teus discursos, mas a tranquilidade mental ainda não é minha. Então ele está lá no meio dessa luta, encontra o seu avô todo ferido e se considera como culpado, como ele é o filho mais velho dos Pandavas, estão todos lutando, né, buscando saber aí quem que vai ser o grande vencedor, né, e vai se tornar o soberano dessa dinastia. Então, como ele é o filho mais velho, ele se considera culpado por o avô estar naquela situação, né, todo ferido ali. E ele se diz incapaz, então, de obter a paz mental, a tão querida paz mental diante dessa cena. Daí ele suplica ao avô e diz: ó rei,
se tu desejas me fazer bem, então me instrua de tal maneira que eu possa ser purificado por esse pecado até o outro mundo. Aí então o avô vai começar a contar a história do caçador e a serpente. E ele vai dizer o seguinte: ele vai falar que Gautami, né, é uma senhora idosa, né, da linha dos Brahmanes, uma pessoa muito assim, religiosa, né, encontra então um caçador que quer matar uma serpente que acabou de morder o filho da Gautami, né, e o levou à morte. E aí Gautami, diante dessa cena, olha para ele e diz assim, né, para o caçador: ó, Janaka, de pouca compreensão, liberte essa serpente, ela não merece a morte nas tuas mãos. Quem é tão tolo quanto a desconsiderar a sina inevitável que o espera e se sobrecarregando com tal tolice cai em pecado? Aí ela continua dizendo: aqueles que se fizeram leves pela prática de atos virtuosos conseguem cruzar o mar assim como um navio cruza o oceano. Mas aqueles que se fizeram pesados com pecados descem até o fundo assim como uma flecha quando lançada na água. Por matar a serpente, este meu menino não será devolvido à vida, e por deixá-la viva, nenhum mal será causado para ti. Então ela está tentando dissolver ele da ideia, né, de querer matar a serpente por vingança, né, por conta dele da serpente ter matado o próprio filho dela. Então ela diz que ele vai acabar então se tornando, né, trazendo um mal para ele mesmo se ele agir dessa forma. Aí o caçador disse: eu sei, ó senhora, que conheces a diferença entre bem e mal, que os grandes são afligidos pelas aflições de todas as criaturas. Mas essas palavras que tu falastes são repletas de instrução somente para uma pessoa independente das coisas externas, e não para alguém mergulhado em tristeza. Portanto, eu devo matar a serpente. Aí, então é interessante ele colocar aqui, né? Eu sei, ó senhora, que conhece a diferença entre o bem e o mal, que os grandes são afligidos pelas aflições de todas as criaturas. E aí esses dias eu faço um paralelo aqui com um audiobook de Yogananda que ele fala sobre a consciência crística, que aquele que alcança a consciência crística, ele é capaz então de sentir, né, ser afligido por essas aflições de todas as criaturas. Então ele acaba então, né, se sentindo um só com o sentimento de todas as pessoas, né? E por isso ele acaba, essa pessoa que está dentro dessa consciência, né, como a Gautami aqui, ela acaba não praticando o mal, porque ela também vai sentir esse mal dentro dela mesma, né? E aí ele vai falar: mas essas palavras que tu falaste são repletas de instruções somente para uma pessoa independente das coisas externas. Então, ou seja, quem está apegado, vivendo muito o externo e não o interno, o seu lado espiritual, ele não consegue, né, ter a dimensão disso que ela está falando, né? Então, nesse sentido, a pessoa que está mergulhada em tristeza, em trauma, ela não consegue, então, agir de outra forma a não ser a partir desses sentimentos. E aí ele diz: portanto, eu devo matar a serpente. Aí, continuando, diz assim: aqueles que dão valor à paz mental atribuem tudo ao decorrer do tempo como causa, mas homens práticos logo aliviam a sua dor pela vingança. Então, aqueles que dão valor à paz mental, que estão com esse foco na paz mental, vão ali perceber que tudo tem uma causa, né, ao longo do tempo. E aí vão buscar conhecer essa causa, vão focar nisso. Mas os homens práticos logo aliviam a sua dor por meio da vingança. As pessoas, por ilusão constante, temem a perda da beatitude no próximo mundo por ações como essas. Portanto, ó Senhora, amenize tua dor por ter essa serpente destruída por mim. Então, as pessoas, muitas por ilusão constante, temem a perda da beatitude, desse momento de júbilo constante, né, no próximo mundo por ações como essas, e acabam então não praticando. Portanto, a senhora, amenize a tua dor, deixa que eu faço isso por você, né? Deixa que a serpente seja destruída por mim. Aí Gautami respondeu, né, a senhora, a mãe do filho que acabou perdendo a vida: pessoas como nós nunca são afligidas por tal infortúnio. Bons homens têm suas almas sempre concentradas na virtude.
A morte do menino estava predestinada, portanto eu não posso aprovar a destruição dessa serpente. Então o foco aqui é no ensinamento de que bons homens têm suas almas sempre concentradas na virtude. Então acabam não se abalando por nada também, né? E a crença aqui, né, da predestinação, do karma, né? Aqui muitos da filosofia hindu têm essa crença, que tudo está, então, de certa forma, acontece porque já estava, de certa forma, predestinado. E como a gente aprende, né, estudando filosofia, que não quer dizer assim, só porque está tudo predestinado, então o que acontece comigo eu não posso fazer nada. Não, pelo contrário, né, a gente está aqui sabendo, né, dessa possibilidade, desse conceito, então a gente vai agir de forma a que as coisas externas não nos abalem, né, e assim sempre criando karmas positivos. Aí ele vai dizer, Brahmanas não guardam ressentimento, porque o ressentimento leva à dor. O bom homem perdoe, ó bom homem, perdoe e liberte essa serpente por compaixão. Então, Brahmanas é a casta de pessoas religiosas, né, que estão ali envoltas no sacerdócio, tem esse foco, né? Então, essas pessoas dessa características não guardam ressentimento, porque ressentimento leva à dor. Então, estão sempre buscando, né, exercer virtudes, né, como a gente já disse. Esses dias eu estava estudando um vídeo que fala sobre a virtude da paciência como a maior de todas, né? E que cada vez que a gente se deixa descontentar, a gente está alimentando, né, a raiva. O descontentamento, ele é o alimento da raiva. Então, quando a gente está assim, começando a ficar descontente, é que a gente tem que perceber, né, e mudar a direção dos nossos pensamentos para praticar o treino do riso, que é o que eu tenho feito muitas vezes, né, para rapidamente não dar mais alimento para a raiva, que é um dos piores defeitos, né? Yogananda coloca esse defeito da raiva junto com o defeito de fumar, de beber, de se drogar, é o defeito da raiva. Então, porque ele faz com que a gente, cada vez que a gente se deixa levar por esse sentimento, mais longe nós estamos, né? E muitos dos nossos karmas positivos são, de certa forma, aí, diminuídos, né? Vamos dizer assim, em quantidade, por conta daquela explosão de raiva. Por isso que a gente deve, então, cultivar a paciência, né, como uma das maiores virtudes. Então, Brahmanas não guardam ressentimento, porque o ressentimento leva à dor. Ó bom homem, perdoe e liberte essa serpente por compaixão. Né, o ressentimento leva à dor, o ressentimento, né, os sentimentos ruins de vingança, de ódio, né, eles levam também a doenças. A gente já, né, a própria ciência já tem percebido isso, né, se a gente for o próprio leite materno já foi diagnosticado assim, se a mãe está com um sentimento ruim, ele transmite toxinas para a criança. Então, isso não é mais só a religião dizendo, né? Então, realmente, a gente sabe, né, que muitas causas de doenças somatizam no nosso corpo por conta desses sentimentos ruins que a gente alimenta. Então, é bom, perdoe e liberte essa serpente por compaixão. Aí a serpente também vai falar no meio da história, vai se defender, vai dizer que ela não tinha como não fazer isso, porque ela também não vive, né, por si só, ela é né, conduzida pela deusa Kala. E aí a deusa Kala também vai entrar na história, vai se defender e vai falar que não, que ela não tem também como agir de outra forma, porque ela age, né, conduzida pelo deus Mrityu, que é o deus da morte. E o deus da morte também vai entrar na história e vai falar, né, que ele não tem como agir de outra forma, porque ele tem essa missão. Aí Brishma continuou, que foi o avô, né, que estava contando essa história lá no início. Ele falou, então Kala e Mrityu e a serpente voltaram para seus respectivos destinos. E Gautami foi consolada em mente também como o caçador. Tendo ouvido tudo isso, ó rei, renuncie a toda a dor e obtenha a paz mental. Então, assim, ele vai orientar ao seu neto, né? Renuncie a toda a dor e obtenha a paz mental. Homens alcançam o céu ou o inferno como resultado do seu próprio karma. Então, assim, ele vai dizer ao seu neto que fique tranquilo, né? Que está tudo dentro do que, né, estava ali predestinado a acontecer, e que ele deveria então renunciar à dor e obter a paz mental, que é tão, né,
buscada, como algo que a gente deve realmente, né, zelar constantemente, né, a nossa paz mental. E aí, já encerrando essa live de hoje, né, serão capítulos bem curtinhos de cada história, né, desse capítulo 13, eu acredito que vão ser uma série de lives bem longas, né, e o que a gente pode levar de reflexão, né? Não segurar a dor, o ressentimento, a culpa, concentrar-se em exercer e viver a virtude em nossas vidas, a justiça, a felicidade, a alegria, né, a bondade, a prudência. Viver então a prudência, a coragem, né? E não segurar algum fato negativo na nossa mente, mesmo que seja corriqueiro, né, durante ao longo do dia, e viver, né, dominar totalmente o nosso agora, sempre perdoando, né, e sempre dando tempo ao tempo, né, ao invés de ficar querendo, né, como aqui na história, agir por vingança impetuosamente, né, e atrair mais, né, sentimentos negativos, mais karmas negativos. E assim a gente vai encerrando a história de hoje. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Fica com Deus.